Antes de começar, eu quero avisá-los que está aqui apenas uma creepypasta e que ela pode ser real, mas que ela também pode não ser. Porém, isso vai de você se você acredita ou não. Meu nome é Jane, conhecida como Jane Killer. Eu não suporto mais Jeff. E sim, a minha história é ligada à história de Jeff. E a minha vida inteira mudou a partir do momento que ele entrou em minha vida. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O meu nome é Tamires e a nossa creepypasta de hoje é a história da Jane Killer. Então, deixa aí pra mim aquele like assustador, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e, claro, compartilhe com os amigos. Então, bora pro vídeo! Estava eu em meu quarto pensando na minha vida, quando de repente a minha mãe entra em meu quarto e me fala que uma nova família se mudou para a casa ao lado. Claro que na hora eu não pensei e nem me surpreendi, já que o nosso bairro era um bairro bem considerado e muito bem localizado. Eu tinha 13 anos de idade quando, pela primeira vez na vida, eu tive acesso ao Jeff. Falar com ele? Eu tentei falar com ele algumas vezes. Claro, já digo, não foi porque eu quis, mas foi porque acabou rolando, sabe aquele negócio de amor à primeira vista? Acabou rolando. Mas olha, vamos parar. Vamos focar na história, que é o mais importante do momento. Eu me lembro de que Jeff não veio sozinho. Ele tinha um irmão. Se eu não tô enganada, aquele irmão, ele era mais velho. Era o Louis. Louis era um menino bem agradável, mas o que me chamava a atenção era realmente o Jeff, que parecia ser um bom garoto, sabe? Aquele garoto de boas notas, bem legal e gentil, e que seria super legal conversar com ele. Lembro-me daquele dia, eles ficarem sentados na calçada, olhando pro nada, já que não conhecia ninguém da vizinhança. Os dias se passaram, e aí finalmente chegou a semana de retornar às aulas. Sabe aquela garota que sempre chegou atrasada? Prazer, sou eu, a Jane. Eu sempre cheguei atrasada. Naquele dia eu tava lá, criando coragem para começar a me arrumar, quando eu olhei na rua e vi Jeff e Louis sentados no ponto, esperando o ônibus escolar. E claro, como sempre, Randy e sua gangue decidiu ir atacar os meninos. Na hora eu fiquei com dó, porque eles eram novos, não sabiam como eles eram. Então, eu me surpreendi quando Randy puxou algum objeto e foi para cima de Louis. E Jeff levantou com tudo e tomou a decisão. Sente-se! Ai, meu Deus! Que menino estúpido! Mas continuei a observar. Então, foi quando eu vi Jeff dando primeiro um soco e depois tomando o objeto da Randy. Aquilo eu pensei, oh meu Deus! Eu não tô acreditando nisso, seu idiota! Os meus pais, me ouvindo resmungar, foi lá fora ver o que estava acontecendo. E para minha surpresa, eles viram. Eles viram o momento em que Jeff acertou um dos garotos com um objeto. Se eu não tô enganada, eu acho que o nome dele era Kate. E o outro, ele deu um soco. E eu acho que esse garoto que ele bateu era o Troy. Não tenho tanta certeza, mas pode ser que são. Então, ele simplesmente saiu correndo e meus pais ficaram ali, olhando aquela reação. Então, finalmente, meus pais me levaram para a escola, porque aquela ganguezinha lá era o motivo pelo qual todo mundo era obrigado a ser levado para a escola pelos pais. E, claro, ser buscado também. Mas, eu lembro que quando eu cheguei atrasada, eu observei algo muito estranho em Jeff. Algo que nem o Louis, que era o próprio irmão, tinha notado. Jeff estava com as mãos sujas, algo vermelho em suas mãos. Eu não tinha certeza do que era. Mas o que mais me assustava era aquele sorriso malicioso que ele tinha em seus lábios. É como se ele gostasse do que tinha acontecido e estava feliz pelo que ele estava nas mãos.
Aquilo me assustou bastante. Eu achei, né, tipo, que garoto doido. E claro, como sempre, deve ser mais uma das aberrações que veio morar ao lado da minha casa. No dia seguinte, eu descobri que Louie foi parar no reformatório. Fiquei tão brava com Jeff. Como que ele teve coragem de deixar o irmão dele ser preso por uma coisa que ele tinha feito? Como? E aí começou a rolar aqueles boatos dentro da escola, né? Aqueles boatinhos de sempre. Mas eu ainda assim estava brava com ele. Como ele pôde deixar o irmão ser preso por uma luta que era dele? Ah, não. Eu não acredito. E aí, sentei lá e fiquei ouvindo os belos boatos. Ouvi dizer que Louie machucou o braço de Kate. Uma garota simplesmente passava por mim e dizia, e aquilo me corroendo. Ouvi dizer que Louie deu um soco tão forte no rosto de Randy que ele simplesmente não enxerga mais. Ah, não, gente, que absurdo esse povo tá falando. Ainda assim, eu batia naquela tecla. Como Jeff teve coragem de assumir e permitir que Louie fosse capaz de ser preso por uma coisa que ele fez. Ele, ao invés de assumir as consequências, ele assumiu que o próprio irmão havia feito aquilo. E não foi. Eu era uma testemunha. Então, os dias foram passando super devagar, mas eles foram. Até que finalmente chegou uma data super importante para toda a vizinhança. O aniversário do Billy. Eu, naquele dia, decidi fingir que estava com dor e falei para minha mãe que eu não estava bem e que eu não iria. Pronto, e acabou. Eu não vou. Não estou afim e não vou. Então, eu estava deitada e decidi levantar e fui até uma janela que a gente sempre tinha o costume de deixar ela aberta. E ao chegar nessa janela, eu dei risada sozinha ao ver aquela cena. Era Jeff. Jeff estava no quintal com um chapéu de cowboy super bobo, brincando e correndo atrás das crianças como se ele tivesse 12 anos ou até menos. Realmente, ele é apenas uma criança, mas depois de tudo que eu vi nele, eu passei a ter medo. Mas aquele dia eu vi que ele era apenas uma criança inocente que tinha se defendido e nada mais. Mas, para minha surpresa, lá estava Randy e sua gangue pulando. Eu vi que ele e Jeff bateram boca, discutiram e eu fiquei, não dê as costas. Mas ele não podia me ouvir, já que o barulho era muito grande das crianças gritando dentro do quintal. Então, simplesmente me afastei um pouco e voltei. Quando retornei, Jeff estava dando as costas. E adivinha, Randy o acertou. Não! Eu falei que não era para você dar as costas! Você não me ouve? Não, ele não vai me ouvir. Claro que ele não me ouviu. Então começou a luta. Quando finalmente os adultos apareceram, eu ouvi os meninos gritando. E foi algo que me assustou. Quem simplesmente tentar passar por aqui vai se ver com a gente. Bom, eu pensei em chamar a polícia, mas eu fiquei com medo, já que eles estavam ameaçando os próprios adultos da festa. Eu tava com tanto medo, mas com tanto medo, que eu pensei várias vezes no que eu poderia fazer. Então, eu parei, respirei e decidi ligar para a polícia. Então, finalmente alguém atendeu. Oi, 911, eu posso ajudar? Moço, eu preciso de ajuda. Estão atacando os meus vizinhos. Por favor, me ajude. Porém, eu escutei um barulho tão forte que me assustei e o meu celular caiu e acabou quebrando. Corri para a janela para ver o que estava acontecendo. Para mim, Jeff já estava caído no chão, mas me surpreendi ao chegar e ouvir alguém gritar. Vamos, Randy e sua gangue já foram derrotados. Ele já era. Eu parei, olhei e falei, como assim já era? Jeff havia ganhado? Como assim Jeff ganhou? Não pode ser, não tem como Jeff ter ganhado. Não pode, não. Mas como? E aí veio a minha grande surpresa. Foi quando eu ouvi alguém gritando, socorro, alguém está pegando fogo. Não soube o que fazer. Então, eu simplesmente vi que tinha alguém que poderia estar ali. Mas ouvir alguém gritando e dizendo, está no fundo das escadas, corram, alguém ajude a apagar o fogo.
Na hora eu corri, peguei o extintor que meu pai deixava guardado dentro da garagem e fui correndo para lá. Chegando lá, apaguei o fogo que estava sob Jeff, mas algo simplesmente me deixou totalmente desnorteada. Foi ver como ele estava. Sua pele estava toda carbonizada. Aquilo me deixou tão assustada que eu acabei desmaiando. Quando finalmente eu acordei, eu percebi que eu estava em uma cama de hospital, utilizando aqueles vestidos super feios que a gente utiliza quando a gente fica no hospital. Uma mulher entrou no meu quarto chorando e veio diretamente me abraçando. Eu me assustei com tudo aquilo. Logo entraram meus pais com um belo sorriso no rosto. Filha, essa é Margarete. Esta aqui é a mãe de Jeff. Olhei para ela e fiquei meio que sem reação. Olhei para o meu pai, dei aquele sorriso de canto de rabo. E ela simplesmente virou para mim com todo o sorriso e disse: Você salvou o Jeff? Salvei? Sim, se não fosse por você, ele não estaria mais aqui com a gente. Eu sempre soube que Randy era perigoso, mas não ao ponto de tudo aquilo. Assim disse minha mãe, como sempre desesperada. Então, olhei para a mãe de Jeff, que agora estava me soltando, e perguntei sobre ele. Ele acabou de sair de uma cirurgia, algumas horas atrás. O médico disse que ele vai ficar bem. Após ouvir aquilo, eu pude relaxar e ficar bem tranquila. Jane, chamou Margarete. Sim, o que foi? Então, ela simplesmente virou para mim e disse: Você sabe me dizer o que aconteceu naquele primeiro dia de aula? Eu abaixei a cabeça, respirei fundo e tomei coragem. Sim, eu sei o que aconteceu. E se você quiser, eu posso servir como testemunha. Não foi Louie que fez nada. E Jeff apenas se defendeu, já que o grupo tentou atacá-los. Então, o pai dele veio lá de canto, deu um sorriso e disse que não precisava, porque Louie já estava para ser solto. Que com tudo que tinha acontecido, agora eles tinham certeza de que Jeff e Louie eram inocentes de tudo aquilo. Então, a mãe dele simplesmente olhou para mim após tudo isso e me agradeceu. Então, ela disse para mim que assim que Jeff melhorasse, ela poderia simplesmente me agradecer com um jantar. A minha mãe, sem pensar duas vezes, decidiu aceitar e eu também aceitei com bom coração. Finalmente ganhei alta do hospital e decidimos ir para casa. Eu não vi a hora de ir. Então foi se passando o tempo e os meus amigos começaram a dizer as coisas como sempre eles faziam. Retornei à escola e a uma rotina normal. Mas o que mais me surpreendeu é que eu acabei voltando como uma heroína. Algo que eu nem esperava. Já que eu era a única daquela festa que saberia contar realmente o que aconteceu. Então meu melhor amigo começou a dizer várias coisas. Você salvou o amor da sua vida. Para, não tem graça você ficar falando que ele é o amor da minha vida. Ele não é. Eu apenas o salvei e nada mais. Espero que ele volte logo para casa e que ele fique bem. Então, alguém se aproximou de nós. E era a Louie. Louie simplesmente olhou para mim e veio me chamando. Jane, posso falar com você? Pode sim, Louie. O que aconteceu? Jane, sabe o que é? Os meus pais pediram para te avisar que Jeff já está para sair do hospital essa semana. E assim que ele sair, querem que você e sua família vão jantar com a gente, em forma de agradecimento. Pode deixar, Louie. A gente vai sim. Mas ele está 100% melhor? Sim, hoje mesmo ele vai tirar as ataduras e vamos ver como ele ficou. Ah, sem problema. Então, no momento em que ele ia se virar, eu disse para ele: Louie, ei, Louie, foi legal o que você fez pelo seu irmão, viu? Ele olhou para mim, deu um sorriso e disse: Obrigado. Ouvi dizer que você também salvou a vida do meu irmão e eu só tenho te agradecer. Pode ter certeza disso. E após isso, ele foi embora e seguiu o seu caminho. Então, alguns dias se passaram e eu estava sentada na janela, naquela mesma janela que eu vi tudo o que aconteceu. E lá passou um carro e parou sobre a porta da família. Primeiro saiu o pai de Jeff, saiu Louie e sua mãe. Mas logo depois, para minha grande surpresa, Jeff saiu. Quando eu vi ele, me bateu um desespero tão grande. A sua pele parecia couro. Seu cabelo estava queimado. O seu rosto era estranho. Meu Deus,
Ele parecia um monstro. E assim eu acabei desmaiando. Eu me lembro disso como se fosse ontem. Eu escrevo isso e sinto minha pele tremer tanto por dentro quanto por fora. Lembro-me daquele olhar dele no momento em que ele desceu o carro. Antes que eu apagasse, ele ficou me olhando com um olhar malicioso e com um sorriso monstruoso. Aquilo me assustava. Até hoje eu me assusto com tudo aquilo. Depois que eu desmaiei, eu acordei depois de algumas horas em minha cama. Fui atrás dos meus pais e vi que não tinha ninguém na casa. Mas o que mais me surpreendeu foi que a luz da cozinha estava acesa. E meus pais são daqueles: se você não vai ficar nesse cômodo, apague as luzes. Então, ao chegar no balcão da cozinha, vi um bilhete rabiscado. E lá estava escrito: Jane, venha comer com a gente. A sua família e seus amigos estão aqui te esperando. Na hora, eu fui para fora em busca da minha família. Porém, quando eu cheguei lá, eu dei de cara com Jeff em sua janela, com um objeto sobre a mão suja. E ele estava com aquele sorriso malicioso novamente no rosto. Ai, meu Deus! Voltei para trás, entrei em casa, procurei qualquer coisa que pudesse ter sumido, algo que pudesse me dar uma luz. Então, fui até a cozinha, peguei um objeto e fui indo. Mas, gente, eu não vou mentir pra vocês. Cada passo que eu dava ali, parecia que eu chegava mais rápido ainda na casa dele. E aquilo me assustava totalmente. Assim que eu cheguei, bati na porta e lá veio ele. Eu me assustei de uma forma muito grande. Então, assim que cheguei na porta que dei de cara com Jeff, fiquei parada com uma mão segurando o objeto e a outra presa à sua maçaneta. Aquilo estava assustador. Fiquei ali, parada na porta, sem saber o que fazer, sem saber o que dizer, minhas pernas tremendo. Até que de repente ouvi uma voz. Eu não teria como não reconhecer aquela voz. Parece que você fez. Eu estou feliz pelo que você fez, amiga. Abri os olhos e em seguida eu comecei a chorar e sem saber o que fazer. Os olhos de Jeff estavam arregalados, sem piscar. E o seu sorriso, o seu sorriso era vermelho. Ele havia esculpido um sorriso no seu rosto. Suas roupas estavam cobertas de um líquido vermelho que não sei te dizer o que era. Então eu desmaiei novamente. Quando eu acordei, eu estava sentada na mesa de jantar. O meu objeto havia sido tirado de mim e quando olhei ao redor, eu vi todas aquelas pessoas sentadas junto comigo na mesa. E lá estavam meus pais, os pais de Jeff, Lil e os meus amigos, os meus melhores amigos. Todos eles estavam sem vida e com um sorriso esculpido no rosto e enorme com a cor vermelha sobre ele. Aquilo me deixou desesperada porque o cheiro era insuportável, era desagradável, diferente de tudo aquilo que eu já tinha cheirado antes na minha vida inteira. Eu tentei gritar, mas tinha uma mordaça bem na minha boca. E eu estava amarrada sobre a cadeira, então eu não poderia fazer nada. Olhe quem finalmente acordou! Me virei e olhei para o meu lado direito. Onde estava Jeff? Tentei gritar, mas a mordaça não deixava, ela não me permitia. De repente, ele estava do meu lado, com seu objeto sobre a minha garganta. Eu comecei a chorar porque era o que eu podia fazer. Psh, 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 psh. Não é educado gritar com seus amigos. Ele começou a passar o objeto pelo meu rosto, a fazer linhas invisíveis a partir dos cantos da minha boca. Sei lá, ele queria formar uma espécie de um sorriso monstruoso no meu rosto. E aquilo me assustava. Eu virei o meu rosto, mas ele agarrou meu rosto, ele apertou com toda a força que ele podia minha cabeça para trás. E me esforçou a olhar para ele e olhar para aquela cena horrível que estava na mesa. Agora não seja rude. Você está insultando a todos nós. Fiquei vendo todo, sabe?
Eu fiquei vendo tudo aquilo, o sorriso esculpido no rosto de cada um deles. E o pior, era o sorriso que estava esculpido no rosto dele. Eu chorava desesperadamente porque eu não queria ver aquela cena, eu não queria participar daquilo. Eu não queria aquilo pra mim. Ah, o que foi? Jeff rosnou. Você está chateada porque você não está bonita como eles? Não se preocupe, eu vou fazer você ficar bonita também. O que você disse? Ele falava num tom infantil que aquilo me deixava doida porque ele parecia um louco macabro. Ele cortou a minha mordaça e simplesmente me deixou ali. Na hora eu passei a mão na mordaça, eu a cuspi e olhei diretamente em seus olhos. Ele deixou a cabeça cair para o lado, como se fosse uma criança sem entender o que se passava. O que foi? Dane-se! Eu simplesmente disse a ele. Eu vou ter que rejeitar essa sua coringa agora. Não tem como eu aceitar isso. Ele simplesmente riu da minha cara. Eu preferiria que ele, sei lá, fizesse qualquer outra coisa, menos aquilo. Você ainda é mais engraçado do que eu pensava. Ele veio pra perto de mim, deixando o seu rosto colado no meu. Eu desviei o olhar e senti aquela respiração dele perto de mim e na minha pele. Ele passava o objeto pela minha bochecha, colocando, sabe, uma mecha do cabelo totalmente para trás da minha orelha. Aquilo me dava nojo e desespero ao mesmo tempo. Amigos fazem favores para amigos, certo? Bem, eu vou fazer um favor para você. Ele se afastou e saiu do quarto. A única coisa que eu pude fazer naquele exato momento foi chorar. Enquanto eu olhava todos naquela mesa, com aquele sorriso, daquele jeito, eu só podia chorar. Eu não tinha o que fazer. Eu não podia salvar ninguém. Até entanto que eu ainda chorava quando Jeff voltou. Não chore, ele disse pra mim. Vai ser breve. Eu olhei para ele e vi o que ele mesmo segurava. Era um jarro de água sanitária e uma lata de gás. Meus olhos naquela hora se arregalaram. Eu não tinha álcool. Terá que ser isso mesmo. Então ele me cobriu com água sanitária e deixou o gás vazando na minha frente. E aí... É melhor se apressar, Jane. Eu vou chamar os bombeiros. Ele puxou um isqueiro e acendeu em seguida, assim jogando pela casa. Eu comecei a gritar muito alto, desesperadamente. A dor era insuportável. Eu podia sentir a pele do meu corpo saindo, deixando a minha carne. Aquele calor, nossa, aquele calor ganhava do meu corpo. Meus ossos estavam se tornando frágeis e carbonizados. Antes de apagar, eu simplesmente ia ouvir: Adeus, minha amiga. Eu espero que você se torne tão bonita quanto eu sou. Depois disso, tudo ficou preto. Logo depois de muito tempo eu acordei, eu já estava em uma cama de hospital. Enfaixada da cabeça aos pés. Tudo doía, até o meu dedão do pé doía, para vocês terem uma ideia. Respirar era a coisa mais difícil que eu conseguia sentir. Notei que estava sozinho. Gemi alto, com a boca enfaixada, uma enfermeira veio até mim e disse para mim ficar calma, porque aquilo poderia só piorar minha situação. Ela, vendo que eu fiquei muito agitada, ela simplesmente foi e aplicou algo em meu soro que me fez dormir. Quando eu acordei, eu já podia mexer bem melhor o meu corpo. Olhei em volta, vi que meu quarto tinha bastante flores, mas eu não entendi o porquê. Então, a enfermeira veio até mim para conversar comigo. Jane, está tudo bem? Eu, com a voz meio áspera, perguntei para ela quanto tempo fazia que eu estava dormindo. E ela disse que me colocou em coma para que o meu corpo pudesse se recuperar melhor. E logo em seguida, ela veio com a grande bomba. Jane, sinto muito em lhe dizer, mas seus pais faleceram no dia em que você veio parar no hospital.
Aquilo me deixou muito mal. Chorei desesperadamente. Até que, de repente, o entregador veio e bateu em minha porta. E disse que era para a Jane. Então a enfermeira foi, pegou e me trouxe. Nossa, Jane, você deve ter alguém que te ama muito, porque todos os dias essa pessoa te manda flores. Só que dessa vez veio algo junto, diferente. Veio um pacote para você. Então, com as minhas mãos ainda trêmulas, eu abri o pacote. Dentro dela tinha uma máscara branca com um preto ao redor dos olhos e um sorriso feminino preto. Também tinha a renda preta cobrindo os olhos da máscara. Dentro também tinha um vestido longo e com a gola preta, luvas pretas e uma peruca preta com cachos bonitos. Junto com todas as coisas tinha um buquê de rosas negras e um objeto cortante junto. E sobre ela havia uma pequena nota. Algo que me fez estremecer loucamente. Jane, sinto muito. Eu errei com uma tentativa de torná-la bonita. Eu te dou essa máscara, que vai deixar você ficar tão linda e até melhor. Ah, e você esqueceu seu objeto junto comigo. Eu pensei que você iria querer de volta. Assinado, Jeff. Assim que a enfermeira entrou no quarto, eu simplesmente enfiei tudo debaixo da cama e escondi, porque eu não queria que ela visse aquelas coisas horríveis que estavam sendo dadas para mim. Então, naquela noite eu tomei a decisão de fugir do hospital. Utilizei tudo que Jeff me deu e fugi, porque assim ninguém iria me reconhecer. Então eu fui andando e cheguei até um cemitério. Lá eu me sentei em frente a 2 túmulos. O da minha mãe e o túmulo de meu pai. Passei a noite inteira chorando por eles. Porque, afinal das contas, o que eles tinham feito de tão grave para que Jeff fizesse isso com eles? Assim que o sol começou a aparecer, eu tomei uma decisão. Eu decidi que a partir de agora, a minha vida, a minha história, seria caçar Jeff e fazer com que ele pagasse por tudo que ele me fez. Não só pela aparência, mas principalmente pela perda enorme que ele me deu. Ele tirou os meus pais, sem motivo nenhum, sem eu ao menos ter um pouco de amizade com ele. Ele me arrancou a minha vida, a minha história e a minha alma. Então, a partir de agora eu vou atrás de todas as suas vítimas e logo depois eu irei atrás de Jeff e irei me vingar.